Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem vos sauda mais uma vez aqui é o presbítero Paulo. Nós estamos aqui na live dos Bereanos, live esta que já está alcançando quase 2 anos, né? Fazendo aniversário em quase 2 anos de estudos bíblicos, teológicos, para a nossa edificação. E em mais um dia maravilhoso, estamos muito felizes, porque nós estamos em uma live aqui, com live de conferência, né, com grandes homens de Deus, mestres no ensino, e com a temática muito, muito importante para os nossos dias, principalmente para os nossos dias, né? Os irmãos que for chegando, vai compartilhando essa live, bom? Essa live aqui, se você conhece a live dos Bereanos, sabe muito bem que não é uma live de bagunça, de brincadeira, de mimimi, não. É uma live que vai, com certeza, edificar muitas pessoas, tá bom? Hoje vamos falar sobre a temática perseguição da igreja ao longo da história, e eu preciso de você nos ajudando a compartilhar, curtindo, comentando também, interagindo conosco, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, e todos que participarem aí no comentário, a gente vai expor seu comentário. Se tiver alguma dúvida, nós vamos responder, permitindo o nosso Deus. Bom, vamos começar. Já vou chamar aqui os nossos amigos, grandes amigos meus, que nos dá a honra de estar conosco aqui. Deixa eu chamar eles. Glória a Deus. Pai do Senhor, professor Rony. Vou começar com o senhor. Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Na escola de teólogos, não, na live dos Bereanos. Ô Paulo, boa noite, querido. Paz do Senhor para você. Obrigado pelo convite. Uma alegria enorme estar com você aqui novamente, com os internautas. Uma alegria enorme rever meu amigo do peito também, professor Marcos, lá do Vamos Ver. E o bom desejo do meu coração, para falar aqui em termos paulinos, né, é contribuir, é ser útil aqui para os irmãos. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, viu, Paulo? Continue alcançando aí as pessoas e sobretudo, e essa é a missão, né, do seu trabalho, levar a doce mensagem do Senhor Jesus às pessoas. Obrigado, querido. Eu que agradeço, meu querido, a honra é toda nossa. Para a glória de Deus, é um canal pequeno, né? É um canal simples, mas a gente já alcançou aí 6 países, e só com isso já estou muito feliz, né? O Senhor já levou este estudo aqui, porque eu convido sempre homens de Deus capacitados para tanto, né? Que são pessoas de testemunho. Então eu sei que as pessoas saem daqui edificadas. Eu tenho vários testemunhos, se fosse para me contar, e para a glória de Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Meu querido amigo também, professor Marcos, seja bem-vindo em nome de Jesus, fique à vontade para dar a sua saudação. Eu fico muito alegre de estar aqui participando com mais uma live dos Bereanos, e rever meu colega e amigo, o irmão professor Rony, uma bênção dos céus, né? Um grande homem de Deus nas mãos do Altíssimo, e você também, presbítero Paulo César. Obrigado pela oportunidade aqui a falar uma temática tão delicada, tão necessária e urgente para que a gente possa delimitá-la. Eu hoje farei o máximo possível para ouvir vocês dois, e o que eu puder contribuir, estamos aqui. Glória a Deus. É bem humilde ele, louvado seja Deus por isso. Continue assim. Professor Rony, por favor, a gente já está no começo mesmo da live, então, por favor, apresente o seu canal. Eu sei que o senhor tem 2 canais. Fique à vontade, meu querido. Ô, querido, obrigado. Ô, Paulo, eu destacaria aqui como principais atividades, como minhas principais atividades na internet hoje, o canal Repensando o Meu Cristianismo, aqui no YouTube. Convido os internautas a que visitem lá o nosso canal. Inclusive tem diversas videoaulas de teologia, tem mini cursos, como o curso de exegese bíblica em 10 videoaulas, com materiais, inclusive, nas descrições dos vídeos, para serem baixados gratuitamente. Eu sou um entusiasta de compartilhar conteúdo aqui usando essas plataformas. E também o blog tá muito legal, Paulo, assim, o blog tá com um aspecto muito bacana. Eu tenho criado lá algumas ferramentas, como agora eu comecei a desenvolver a enciclopédia teológica digital, onde você vai poder ler ali artigos, acessar esboços de sermões, de palestras, cronologias, como por exemplo uma cronologia de hermenêutica bíblica que eu disponibilizei lá. E está crescendo, aos poucos eu estou aumentando a ferramenta. O endereço do blog é www.paulocesaroficial.com.
www.teologiavida.com. Repetindo aí para os internautas, www.teologiavida.com. Convido todos vocês aí a acessarem e a nos seguirem lá no blog. Obrigado pelo espaço. Louvado seja Deus, meu querido, pela sua vida. Quais as formações do senhor, meu querido? Fica à vontade também, para os irmãos conhecer mais o seu trabalho. Perfeito, Paulo. Antes de... Até importante você perguntar, ou você mencionar, Paulo, antes de citar a formação, eu acho importante mencionar a minha vinculação ministerial. Eu sirvo aqui na Assembleia de Deus. A nossa igreja fica no bairro Itacibá, aqui na cidade de Cariacica, na região metropolitana do estado do Espírito Santo. Terra boa. Lugar muito bom para se visitar, inclusive, em Paulo. Está convidado. A gente tem aqui... tem a região das montanhas, tem belíssimas praias, como as praias de Guarapari, é um estado fantástico. A minha formação maior, Paulo, é na área da teologia, com bacharelado, mestrado e agora o doutorado em andamento, pela PUC-Rio. Eu tenho dois cursos livres também que eu realizei na área da teologia. Eu possuo formação em psicanálise, mas nunca exerci a profissão, mas foi assim uma experiência formativa muito importante, muito interessante. Também sou licenciado em Pedagogia e História e atuo na rede municipal de ensino, aqui na minha cidade, em Cariacica, como professor efetivo de ensino religioso. Estou atuando desde 2021 e atuei também no ensino superior como coordenador de cursos, professor, conteudista, etc. Então, assim, tem sido uma caminhada aí bem legal e Deus tem nos abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido professor Marcos, faça o mesmo, meu irmão. Apresente seu canal, que é uma benção, como o Repensando Meu Cristianismo também né? O canal do professor Ronei Cosa também é outro, também abençoado. Mas as edições do canal dele, Paulo, são incomparáveis. O Marcos é muito fera nas edições, é a lenda viva das edições. Quando eu entro para assistir o vídeo, eu não consigo sair, não. É muito conteúdo e tem de fato essas edições maravilhosas. Eu parabenizo ele sempre, né, quando eu converso com ele. Meu querido, fica à vontade. Sem mais delongas, a gente tem muito para falar aqui. Apresente seu canal, por favor, a sua formação, para os irmãos te conhecer, aqueles que ainda não conhecem. Amém, Pai do Senhor, novamente. Eu sou cristão, evangélico, assembleiano, e faço parte da Igreja Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, Poção, a qual eu estou desde criança, né? A minha igreja local atualmente é essa, e eu tenho um canal Vamos Ver, Vamos Ver, um canal de refutação cristã, da fé cristã, onde eu desenvolvo alguns trabalhos quando eu tenho tempo. E fico grato pelos elogios aí dos irmãos amados. De fato, a evidência maior do meu canal, além da informação, do conteúdo e dos estudos e resumos que eu faço no meu canal, eu preservo a qualidade do áudio, do vídeo e da edição como um todo. Se eu for fazer um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, normalmente eu demoro 2, 3, 4 horas de edição para deixar ele como eu quero, né? Eu sou muito perfeccionista, então isso puxa muito de mim. Todo perfeccionista ele tem esse problema de deixar com qualidade. Então, eu não prezo por quantidade de vídeos mensais, mas qualidade de vídeos. E lá eu sou bem objetivo, bem claro, e não tem enrolação. Você pode pegar qualquer vídeo do meu canal, eu tô lá, memorizo todos eles, né? Eu tenho uma memoriazinha até boa, graças a Deus, que Deus tem me dado, e arrochonou, né? E a minha primeira formação é na área da linguística. Eu sou formado na área de letras, né? Língua portuguesa e língua inglesa. Também sou especialista e pós-graduado no ensino de língua inglesa e do ensino de língua portuguesa. Também tenho pós-graduação em literatura comparada. E também tenho especialização em linguística, análise do discurso, outras coisas mais. Também tenho pós-graduação em teologia, neuropsicologia, agora terminei agora recentemente, graças a Deus. Também tenho 2 cursos livres na área teológica, um mestrado em teologia, na área da exegese, e um doutorado na área de teologia também. Porém, foram cursos livres, não desmerecendo, são importantes, mas creio que o que vai diferenciar é o tipo do aluno, né? Não é o título, a formação. A formação é super importante, mas ela não é a parte mais importante. A mais importante é isso aqui, ó. É isso aqui, a prática diária, é o que você entende.
porque a gente conhece, o professor Rony sabe muito bem, tem muitos mestres doutores que nunca leram nem a Bíblia toda. Você pergunta uma coisa, fica assim, o título ele não vai te dar as respostas. Eu acho que ele vai indagar mais perguntas, para que você, ao longo do tempo, uma vivência, na verdade, possa adquirir e passar. É isso, sucintamente e resumidamente. Obrigado pela oportunidade. Amém. Oremos rapidinho, bem rápido, sentindo no coração. Senhor, meu Deus, estou aqui diante da tua presença, juntamente com meus amigos, teus servos, teus filhos. Pai, nos usa conforme, meu Pai, a tua vontade. Pai, que essa pequena live venha alcançar multidões. Para quê, Jesus? Para a glória do teu nome. Pai, usa teus servos. Que tema interessante, meu Deus. Que tema que nos deixa, muitos de nós, atemorizados, perplexos. Então, meu Pai, abra nossa mente e nos fale através do teu Santo Espírito, para que todos nós, inclusive nós que estamos aqui para ensinar, sejamos abençoados. Amém. Glória a Deus. Meu querido professor Rony Cosa, vamos começar bem no começo. Quando surgiu a perseguição dos primeiros, né, dos primeiros homens de Deus, dos primeiros apóstolos, e por que surgiu? Fica à vontade, por favor. Perfeito, Paulo. Boa pergunta. A gente precisa destacar aqui que o cristianismo é uma religião que existe há praticamente 2000 anos, e o cristianismo, já nas suas primeiras décadas, cresceu muito, espalhou-se rapidamente pelos territórios do Império Romano, e o fato é que o cristianismo sempre conviveu com perseguições. E é interessante a gente considerar que já nos textos do Novo Testamento a gente encontra evidências dessas perseguições de natureza religiosa. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, e na crítica bíblica hoje entende-se que o Evangelho de João está sendo produzido e dirigido a uma comunidade cristã, naturalmente, né? Uma comunidade de discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que estão ali sendo alimentados pela tradição joanina, e o livro, o Evangelho de João, está sendo direcionado a esse grupo, que é um grupo justamente que está passando por perseguição religiosa, ao que parece. Inclusive é um exegeta católico muito competente, o Raymond Brown, me parece que ele defende justamente a tese de que esses cristãos haviam sido expulsos da sinagoga, não podiam agora acessar a sinagoga, e aí o evangelho então é escrito para consolá-los, para fortalecê-los, e possivelmente por isso mesmo você vai ter uma expressão ali no Evangelho de João dizendo, olha, vão expulsar vocês das sinagogas, né? Vocês serão expulsos. Então isso já é, em certa medida, ô Paulo e Marcos e todos que nos assistem, já é um reflexo dessa perseguição. Mas claro, a questão da comunidade, da perseguição à comunidade joanina é apenas um exemplo no Novo Testamento. A gente poderia citar outros, né? Nós temos o caso da Epístola aos Hebreus. Os leitores dessa epístola, os destinatários dessa epístola, possivelmente cristãos oriundos do judaísmo, são cristãos que também estão sofrendo perseguição, ao ponto do autor dizer assim, olha, vocês têm suportado o espólio dos vossos bens, ou seja, dando a entender que até os bens desses cristãos estavam sendo tomados em função de perseguições religiosas, né? Então a gente encontra isso já no Novo Testamento, que em termos de cronologia, significa dizer que já no primeiro século da era cristã, ou seja, já no primeiro século do cristianismo, você tem essas perseguições acontecendo com cristãos. E quando a gente considera a história subsequente, segundo século, terceiro século, nós vamos ver que grandes perseguições vão acontecer na medida que o cristianismo cresce, começa a se expandir, começa a estabelecer igrejas, começa a estabelecer igrejas em lugares diversos do Império Romano, e aí começa a eclodir, ou a eclodirem, falar no plural, grandes perseguições contra a igreja. Não por acaso, Paulo, é importante destacar aqui que esses 3 primeiros séculos da era cristã, do cristianismo, ficaram conhecidos na história como a Era dos Mártires. Né, justamente por quê? Porque é um período da história em que muitos cristãos serão martirizados, incluindo-se aí apóstolos, né?
Em 67 nós temos o apóstolo Paulo sendo martirizado por ordem de Nero, 64 ou 67, estou em dúvida aqui agora, mas certamente numa dessas datas, né, nós vamos ter o apóstolo João sendo exilado, e não foi martirizado, mas foi exilado. Os demais apóstolos, segundo a tradição cristã, todos eles foram martirizados. Nos anos subsequentes, nos séculos futuros também. Então essa perseguição, o Paulo, ela se segue após o primeiro século, e não para também, embora a partir de Constantino ocorra um abrandamento dessas perseguições, mas ao longo da história novas perseguições virão, né, e em tempos recentes, e atualmente também o cristianismo ele convive, é um problema sério, é real, existe, é claro, muita desinformação que chega para a gente às vezes relacionada a essa questão da perseguição aos cristãos, mas ela é real, ela existe, ela acontece dentro e fora do Brasil, e em alguns países ela é levada a extremos, de fato, a uma intolerância extrema, e de fato, incluindo-se aí, Paulo, a execução de cristãos, né, por simplesmente professarem a sua fé. O que é uma coisa, Paulo, e todos que nos assistem, professor Marcos, é uma coisa assim, inadmissível em pleno século XXI, né, as nações que são nações mais democráticas, que são nações orientadas, que aderiram ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, muita coisa boa aconteceu da década de 40 para cá, no pós-guerra, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, no sentido de reafirmar valores da vida, relacionados à vida humana, à dignidade humana. É lamentável que em pleno século XXI a gente ainda conviva com essas manifestações, com esses regimes totalitários de intolerância que levam, inclusive, à execução de pessoas por simplesmente professar uma fé que não é a fé, digamos assim, atrelada à religião oficial daquela ditadura, daquele governo, daquele Estado, né? Então, de fato, é uma questão muito séria que se coloca para a humanidade hoje, não é apenas uma questão de Brasil, né? É uma questão de humanidade, sem dúvida. Muito bom, glória a Deus. Já foi uma aula aí, irmãos, muito boa, muito abençoado. Aproveitem, façam as suas anotações, reveja várias vezes, porque nós precisamos ter um alicerce dentro da palavra, né, para a gente olhar para essas coisas e perceber. Isso aí é algo comum, algo normal? Isso está na Bíblia? Será que isso é um sinal, uma evidência clara da volta de Jesus? Então a gente vai trazer isso tudo para vocês aqui, se o tempo for oportuno, né? Nos ajudar. Professor Marcos, meu querido, diante do que a fala do professor Rony já disse aí, a questão de, por exemplo, de algo que não dá para acreditar, essa injustiça, por exemplo, do século que nós estamos vivendo. Isso tudo que alguns têm vivido, né? E nós percebemos que cada dia mais o ciclo está se fechando, como um funil, para o lado da igreja. Isso aí, só a maldade e pecaminosidade do ser humano é o suficiente para perseguir a igreja? Ou só pode ser, de fato, uma influência forte, satânica, para perseguir a igreja de tal modo? Estou entendendo. Bem, a gente tem que entender que não existe só uma fonte, né, de perseguição. Há vários detalhes que fazem a igreja cristã, né, no cristianismo, ser perseguida. E para o internauta que for ver essa live depois, para que ele possa entender, é importante ressaltar que existem várias razões, vários motivos pelas quais a igreja cristã brasileira, fora daqui do Brasil, a igreja em si, né, de uma forma como um todo, vem sendo perseguida, e é por N motivos. Ação diabólica, mas assim, se a gente for não destacar de forma espiritual, né, ser espirituoso aqui, há vários elementos ou motivos que fazem a igreja em si ser perseguida. Por exemplo, eu posso citar quatro motivos, né, bons motivos. Existem vários outros, mas o principal motivo dele é uma divergência ideológica, ou por que não dizer divergências ideológicas. A igreja cristã, como você sabe, todos os irmãos sabem aí, acredita em valores e princípios que nem todos concordam ou aceitam como verdades absolutas.
E esses princípios nós chamamos biblicamente como princípios inegociáveis. Nós não negociamos. E isso pode, de alguma forma, levar a conflitos ideológicos e alguns, infelizmente, venham se aproveitar disso a perseguir a igreja cristã. Então, o primeiro princípio seria justamente esse, princípios ideológicos, conflitos ideológicos. O segundo conflito que eu poderia destacar aqui para você é conflitos políticos. A gente sabe que em alguns lugares a igreja cristã ela é vista como uma ameaça aos poderes políticos estabelecidos. E ela pode, de alguma forma, ser perseguida como forma de manter o controle. Então, vão se aproveitar. Eles estão querendo... isso é uma ameaça para a gente, é ameaça para a nossa política. Esse povo segue um princípio diferente. E existe um terceiro viés, que é uma intolerância religiosa, como já foi falado pelo nosso irmão Rony. E só acrescentando um pouquinho, em muitas partes do mundo, infelizmente, a intolerância religiosa ela é uma realidade nua e crua, como já foi destacado. Grupos minoritários de crentes como nós, cristãos, são frequentemente perseguidos, mortos, tudo por conta dessa questão religiosa, como o nosso irmão já falou. Eles são mortos por causa das suas crenças. Eles creem fielmente, são cristãos fiéis. Como você mandou esses dias no seu grupo do WhatsApp, cristãos sendo mortos, atirando na cabeça dele. Aquilo ali me deixou muito angustiado, que isso existe, isso é uma realidade. Eu tenho um livro aqui de Paul Marshall, Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Eu recomendo todo mundo ler esse livro. É fundamental para que você possa entender o que é uma cronologia de perseguições. Muita gente pensa que não é, mas é forte. É muito gratificante ver isso aí. Um terceiro ponto que eu poderia destacar aqui são preconceitos culturais, que é super importante ser falado. A gente sabe que em algumas sociedades, a religião cristã que eu e você seguimos, ela é vista como uma religião estranha, né? Uma estrangeira, e então ela é má vista ou mal vista. Isso pode levar à perseguição contra os cristãos só por conta desse detalhe. E poderia destacar vários outros detalhes, mas enfim, é importante ressaltar que a perseguição contra a igreja cristã é uma realidade em alguns locais, mas não é universal, porque em muitos países, como a gente sabe, a liberdade religiosa ela é respeitada, né? Os cristãos são capazes de praticar sua fé livremente, sem nenhum impedimento, e aí você está livre, como aqui a gente não tem nenhum impedimento por enquanto, né? No entanto, todavia, nós temos que também ter ciência que em muitos outros países os cristãos enfrentam, de fato, muita discriminação, muita violência e muita perseguição. Em minhas palavras, eu posso dizer mais ou menos nisso aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Muito bom. Meu querido professor Rony, eu sei que o senhor falou, não é a sua especialidade, muito sobre a história da igreja, essas questões aí, detalhado, mas o que o senhor puder acrescentar para a gente vai ser muito importante. Só para os ouvintes aqui, né, tem muita pessoa aqui que não tem, talvez, essa dedicação bem intensa que a gente tem de estudar a Bíblia, estudar outros livros, fazer faculdade e tudo, mas eu quero que o senhor fale um pouco sobre, pelo menos umas 2 perseguições que foi marcante, que muita gente morreu, uma grande injustiça. Aí, se o senhor souber, fala o nome de algum imperador, ou se claro, foi no sentido da Igreja Católica, fica à vontade. O nosso irmão aqui, Leidson Oliveira, está chegando no estudo bíblico, no canal dele, dando boa noite e paz. O nosso querido Gessival também, pastor Gessival, da Bíblia Decodificada, dando uma paz do Senhor para nós. Fica à vontade, professor Ronei. Boa noite aí, paz do Senhor a todos os internautas. Paulo, antes de responder a sua pergunta, se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário que eu diria que é
apenas complementar mesmo a fala do professor Marcos, que é trazendo isso mais para perto da gente. Porque eu, por exemplo, Paulo, trabalho na educação. E a educação tem uma coisa muito legal acontecendo na educação, que é justamente o esforço pela inclusão, né? Por exemplo, as religiões de matriz afro, elas sofrem muito com preconceito, né? Muito. Existe um estigma muito forte em relação a essas religiões, mas é interessante pensar, o Paulo, isso quase não é falado. Por exemplo, nós três que estamos aqui nessa live, né? Eu, você, Paulo e o professor Marcos. O presbítero Paulo, o professor Marcos, eu, nós três somos de tradição pentecostal. Eu, por exemplo, estou no pentecostalismo a minha vida inteira, né? E, Paulo, ao longo de alguns anos, eu convivi intensamente com preconceito contra pentecostais. Um preconceito horrível, um preconceito horrível, um preconceito generalizante. Eu também. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer à tona o fato de que isso também acontece perto da gente, embora, e graças a Deus por isso, não é em geral, né, não é pelo menos não nesse momento da história, porque quando a gente lê a história do pentecostalismo, em autores como, por exemplo, o pastor Israel de Araújo, no Dicionário do Movimento Pentecostal, ele tem vários relatos de perseguições realmente, culminando até por exemplo, ele narra lá o caso de um líder assembleano que não pôde sepultar a filha porque o padre da cidade não permitia. Então, a gente tem relatos assim na história do pentecostalismo, né? É claro que essa igreja católica ela não existe mais. A igreja católica de hoje ela tem outra pegada. Eu estudo numa universidade católica, é um ambiente extremamente dialogal, acolhedor, né? Mas isso está na história do pentecostalismo, né? Então nós também sofremos muito com preconceito. E eu mesmo, enquanto professor de ensino religioso, e toda vez que tenho a oportunidade de falar sobre isso, até numa das aulas que eu gravei aqui no Centro de Mídias de Cariacica, eu falei justamente sobre isso, coloquei lá a foto, mostrando, né, falando desse episódio onde o pastor não pôde sepultar a filha por perseguição religiosa, né? Então, a intolerância religiosa ela é um problema essencialmente humano, e ela não é uma exclusividade de um segmento contra ou de um segmento social contra uma religião em particular. Várias religiões, até inclusive para além do cristianismo, sofrem com esse problema da intolerância. Então é muito legal a gente trazer essa discussão aqui para que a gente possa entender que muitas vezes se enfatiza muito a convivência pacífica religiosa, mas com um olhar num grupo específico. Mas a gente precisa expandir essa discussão e levar isso para o coletivo social, né? Então acho que isso é muito importante e uma live como essa, o Paulo, ela é muito contributiva, né? A proposta do tema assim é fantástica. Mas eu fiz aqui essa ponderação. Por favor, me retoma a pergunta, Paulo, por gentileza. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido, o senhor pode ficar à vontade, professor Marcos também pode ficar à vontade, vocês são de casa, tá? Deixa eu te falar. Obrigado, a pergunta foi o seguinte, amém. A pergunta foi o seguinte, eu quero que o senhor pondere para nós, pelo menos, 2 líderes ou imperadores. Fica à vontade. Se quiser, depois eu falo. Amém. Perfeito. Professor Marcos, se quiser falar antes de mim, querido, fica à vontade. Não, depois ele contribui. Fica vocês dois, à vontade. Então tá bom. Vocês mandam, eu obedeço. Aqui eu tô igual o anjo lá em Apocalipse. Eu só conservo o vosso e de vossos irmãos. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu destacaria 2 momentos. O primeiro eu já até citei aqui na minha fala anterior, que compreende justamente que, na verdade, é um período bem extenso, é um período bem longo, nós estamos falando de 3 séculos, que são os 3 primeiros séculos aí da era cristã, até o ano 313 depois de Cristo, que é quando Constantino promulga o Edito de Milão, que legaliza o cristianismo. Eu não sei se eu posso falar do ponto de vista histórico, colegas, é uma coisa que eu precisaria verificar. Eu não sei se Constantino torna o cristianismo a religião oficial do império, mas até lendo artigos sobre isso, os autores dão conta de que ele legaliza o cristianismo, que até então era considerado uma religião que era contrária e por isso mesmo perseguida pelo império, né? E aí a partir de então o cristianismo passa a ser uma religião amplamente aceita
né? E a partir daí começa, inclusive, a haver uma mescla de política com religião, a entrada de pessoas no cristianismo, e o cristianismo vai se tornando uma religião que passa a ser estatal, a uma certa altura já aí ou por que não dizer, já no início da Idade Média, né? Que começa ali a partir do V século. Mas nesses 3 primeiros séculos, ali a gente tem uma perseguição, ou várias perseguições. Alguns autores, alguns historiadores, inclusive, vão falar de 10 grandes perseguições que acontecem nesse período, desses 3 primeiros séculos. Então você tem aí perseguições que vão desde a crítica na literatura, né? Você tem vários autores criticando, acusando os cristãos de uma série de coisas, algumas coisas até curiosas, ou colegas e todos que nos assistem, né? Como, por exemplo, os cristãos foram acusados de serem ateus. Olha que coisa paradoxal. É até engraçado isso na história. A história ela tem essas coisas, né? Imagine só, os cristãos acusados de serem ateus, porque eles não adoravam os deuses lá do Império Romano e não prestavam culto ao imperador, se recusavam a prestar o culto ao imperador, né? Ele que se apresentava como uma espécie de encarnação ali do Deus Sol, né? E aí os cristãos obviamente se recusavam a esse culto e eram então atacados, criticados. Nós vamos ter situações, pontos altos, né, dessas perseguições, como sob o governo de Nero, na década de 60 do primeiro século. Nero vai colocar fogo ali nos bairros de Roma, e vendo a população se voltar, e o Senado se voltar contra ele então precisa de um bode expiatório, né? E o bode expiatório foram os cristãos e me parece que os judeus também. Ele coloca a culpa nesses 2 grupos, e os cristãos começam então a serem horrivelmente massacrados, né? E isso hoje nos parece assim muito estranho, muito bizarro, mas a gente precisa lembrar que aquela Roma do primeiro século, conquanto aquele império, né, do primeiro século, conquanto se apresentasse como o império civilizado, avançado, etc., mas era o mesmo império que tinha lá o Coliseu Romano, que massacrava homens, famílias inteiras, uma quantidade incalculável de animais que era massacrada ali, né? Então era também uma civilização acostumada com a barbárie, né? E aí você tem até um livro muito antigo, né, colegas? Vocês vão se lembrar que as catacumbas de Roma, né? Ali esse é um clássico, né, Marcos? Eu tenho aqui. Esse é um clássico. Então, assim, você tem esse momento. E um outro momento que eu destacaria para, né, acho que eu já até me alonguei demais aqui na explicação, peço desculpas, colegas, acabo sendo muito prolixo. Eu acho que um outro momento também na história, que a gente pode pensar na história recente, né, na história recente, é justamente no século XX, quando você tem regimes totalitários, como o de Mao Tse Tung, que são regimes pautados por ateísmo, não são regimes. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque a religião ela tem levado a culpa de muita coisa, e de fato, a religião ela tem uma dívida histórica, isso é inegável, né? Mas a ciência também tem, né? A política também tem. Né? A ciência, por exemplo, durante muito tempo defendeu a eugenia com base na teoria da evolução. Né? Era uma forma de legitimar o racismo a partir de uma teoria chamada eugenia, que se baseava, por sua vez, na teoria de Darwin. Né? A ciência defendeu isso durante muito tempo. No Brasil, aqui, inclusive, você vai ter autores trabalhando com essa ideia absurda, né, que hoje é amplamente rejeitada na academia, obviamente. Né? Mas é interessante pensar que esses regimes totalitários, são como o de Mao Tse Tung, na China, não eram regimes religiosos, né? E, no entanto, perseguiram, mataram milhões de pessoas, não apenas cristãos, tá, pessoal? É importante dizer isso aqui, mas cristãos também, né, por sua fé. Então você tem ali uma perseguição muito intensa. A China, conquanto ela experimente hoje um crescimento considerável da igreja, mas ainda há muita intolerância, ainda há muita perseguição. Então acho que são momentos na história assim, bem interessantes para a gente considerar, para a gente olhar e buscar assim, conhecer um pouquinho mais. Fica aí até como sugestão de pesquisa para os internautas. Bênção de Deus, bênção pura. Tem 5 pessoas conosco aí, fica à vontade, irmãos, para curtir a live e também para fazer sua pergunta. Aproveita, esse é um momento propício, bom? Fica à vontade, vocês são bem-vindos aqui sempre na live dos bereanos.
Então, a mesma pergunta, professor Marcos, acrescenta mais alguma coisa para nós aí, a respeito da história e da perseguição? Amém, obrigado pela oportunidade. Só fazendo uma complementação, assim, na fala do professor Rony, que foi muito importante para que a gente possa compreender, né, historicamente. Assim, do primeiro século em diante, desde a perseguição de judeus, de fariseus, como a gente sabe, que se a gente for analisar biblicamente, Saulo de Tarso foi um dos principais, né, que foi um dos maiores perseguidores proeminentes dos cristãos, né, do primeiro século. Então a gente possa destacar fariseus e judeus nesse primeiro quesito, né. Ficou só nisso? Não, ficou não. Como nosso irmão falou, né, os primeiros cristãos do primeiro século foram tremendamente perseguidos pelo imperador romano, como foi falado aí, que via de alguma forma a religião cristã, do cristianismo ali como uma ameaça à estabilidade política e social da época. E essa perseguição começou, e se eu não estiver enganado, e o nosso irmão já falou, foi no reinado do imperador Nero, que culpou os cristãos por esse incêndio que destruiu Roma lá no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo. Aí, diante dessa astúcia maligna e perversa dele, os cristãos foram presos, torturados e executados pelos romanos. E, ao meu ver, isso foi o estopim, porque décadas depois, séculos depois, começou a haver mais perseguições. Porque no século IV, depois de Cristo, o Império Persa, historicamente falando, começou a perseguir os cristãos em suas terras. E isso aconteceu após a convenção do imperador Constantino, como o nosso irmão falou aí, no ano de 312 depois de Cristo. E isso, de fato, levou a conflitos entre o Império Romano e o Império Persa, já que muitos cristãos viviam nessas fronteiras entre os dois impérios, historicamente falando. Poderia citar aqui também outro momento, durante a Idade Média, onde muitos cristãos foram perseguidos pela Inquisição, não vou dizer nem Santa Inquisição, que esse termo é muito, por amor de Deus, né? Eu denomino no seguinte, que foi um tribunal da Igreja Católica que buscava eliminar a heresia e a dissidência religiosa. Muitos cristãos, infelizmente, foram presos, torturados, executados durante esse período. Eu não sei como é que tem alguns católicos que ainda têm coragem de dizer a Santa Inquisição, por amor de Deus. Um quinto momento, falando, houve também perseguições durante a reforma protestante, no século XVI, onde muitos cristãos, nesse período, eles foram perseguidos por sua adesão a novas correntes ideológicas, teológicas ou religiosas, por que não dizer? Como, por exemplo, o luteranismo e o calvinismo. Muitos foram presos, torturados, até executados, se eu não estiver enganado. E, aproveitando o ensejo também, sem falar também dos remonstrantes, que defendiam uma visão teológica que nós três sabemos muito bem, que é conhecida como arminianismo, que era baseado nas ideias de Jacó Armínio, teólogo holandês, que havia falecido em 1609, depois de Cristo. Entre as principais doutrinas arminianas que eles defendiam e foram perseguidos, estava a crença na livre escolha do homem, em aceitar ou rejeitar a salvação. A rejeição da predestinação irreversível e a ênfase no papel da graça divina na salvação. Isso foi um choque tremendo para eles, porque quem vivia no calvinismo doentio, né, delirante, então, diante disso, o que aconteceu? A posição dos remonstrantes gerou o quê? Um intenso debate teológico naquela época, político, né? A Holanda ficou perseguindo, né? Levou a uma divisão da igreja da reforma holandesa, e por fim os remonstrantes foram considerados hereges, né? Perseguidos pela igreja e pelo Estado. Parece uma piada, né? O que levou muitos deles, infelizmente, lamentavelmente, a fugir para outros países europeus. Isso são dados históricos, existem vários outros massacres que aconteceu ao longo da história, que a gente, como já foi falado aí, Hitler foi um dos que perseguiu os judeus com a ideia de raça ariana. Existem vários
E isso, assim, infelizmente, é uma coisa lamentável que existiu. E ficar guardado isso só no papel, muita gente hoje não acredita. Não, isso, a igreja não passa por isso, não. Muitas coisas aconteceram. O imperador romano, por exemplo, Diocleciano, que lançou uma grande perseguição. Por que não falar? Os cristãos foram perseguidos em Roma no final do século III ao início do século IV depois de Cristo. Nero foi o primeiro, ele foi o segundo. O imperador romano Valeriano, que ordenou a execução de líderes cristãos e a confiscação de suas propriedades no ano de 257 depois de Cristo. Eu gosto muito de literatura histórica, eu sou especialista na área de literatura, então eu gosto dessa área. Também temos o imperador romano Juliano, apelidado de o Apóstata, olha só, que tentou revogar o cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV depois de Cristo. Também temos o líder mongol Tamerlão, que massacrou os cristãos, destruiu as igrejas durante as campanhas militares do século XIV. Rapaz, nós temos inúmeras perseguições. Temos o líder soviético Joseph Stalin, muito conhecido, que perseguiu, matou muitos cristãos, fechou igrejas na União Soviética, na antiga União Soviética, durante o seu governo no século XX. Rapaz, é tanta coisa que aconteceu que você pensa assim, não aconteceu nada não. Tem gente que está hoje, graças ao cristianismo, que é uma religião que, dentre todas, é a que se destaca, porque Cristo assim escolheu, é de amor, é de paz. Se você pegar as outras religiões, elas são intolerantes, extremistas, ao ponto de querer cercear e destruir a vida do outro, para que, olha, nós temos o cristianismo, você tem o seu, que bom, nós vamos debater só no nível das ideias. Agora, querer te exterminar, te destruir, fazer o cristianismo como religião oficial e única do Brasil, do mundo, não é isso não. É de paz e amor. É mais ou menos isso, para não tomar conta o tempo todo, e peço até perdão aos irmãos aí. É isso, meu querido. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu que sou pequenininho, eu fico sonhando assim, meu Deus, me usa conforme o Senhor usa esses dois homens aí. Benção pura. Então, os irmãos falando aí, eu achei muito interessante, só que algo que mexeu muito comigo, o professor Rony Kozer, que mexeu muito comigo, foi uma fala do senhor, uma fala bem interessante, que fala a respeito que quando o senhor começou a estudar, e aí o professor Marcos também concordou, existe essa perseguição até contra os teólogos pentecostais, a visão pentecostal, melhor dizendo. Isso mexeu muito comigo. E aí, eu creio que esse tipo de perseguição é porque essa visão pentecostal bíblica tem muito a ver com as experiências com Deus, né? Sim. E aí, quando entra no mundo acadêmico, eles querem que tudo seja provado, né? Tudo seja provado, e essa questão de pentecostal não é só a questão acadêmica, é algo mais de intimidade com Deus, de intimidade. É por isso que é tão perseguida, né? Porque a gente vê pessoas que hoje em dia são até teólogos, né? São doutores, mas não conseguem ser sensível ao Espírito Santo, né? Sim. Aí começa a fazer o quê? Não acreditar na evidência por exemplo, de falar em línguas, na continuidade do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo ao longo da história. E aí cessaram ali, né? E isso nós rebatemos dentro da luz da Bíblia, só que aqueles que não creem, é porque de fato endurece o coração, né? Não quer ter esse nível de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, e infelizmente, de fato, eu vejo que é uma perseguição mesmo. Só que nós que temos, né, o batismo no Espírito Santo, essa presença maravilhosa, nós percebemos que as pessoas têm até muita informação, só que na verdade eles são somente professores, mas você não sente aquela presença maravilhosa, pessoas chorando, pessoas sendo quebrantadas, curas instantâneas, pelo fato de uma tamanha frieza espiritual. E isso é lamentável, infelizmente. Os senhores falando sobre perseguição, aí eu também quero indicar, já que os irmãos estão indicando, esse livro aqui, ó, O Livro dos Mártires, de John Fox. Pensa no livro tremendo. Creio que os irmãos têm aí.
Eu quero só mostrar o título, porque aqui ele vai falar no capítulo 2 sobre as 10 primeiras perseguições, né, como o professor Rony Cosi disse. E é interessante que a primeira perseguição, ele diz aqui, ó, sobre o governo de Nero, em 60 depois de Cristo. Depois a segunda perseguição sobre o governo de Domiciano, em 81 depois de Cristo. Perceba, irmãos, que é o prazo muito curto e é uma perseguição terrível, né? A terceira perseguição sobre o governo de Trajano, em 108 depois de Cristo, e a quarta perseguição sobre o governo de Marco Aurélio Antônio, como foi dito aí pelo participante da live, em 162 depois de Cristo. Então, em 162 anos antes, até chegar no primeiro ano depois de Cristo, até 162, teve já 4 perseguições ao longo da história da igreja que marcaram, né? E mesmo assim, nós seguimos aquilo que até hoje nós seguimos a fala de Jesus, que as portas do inferno não ia prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Louvado seja Deus. Meu querido professor Marco, professor Rony, me fala, por favor, na sua visão teológica, na sua visão também ao longo da caminhada com Cristo, qual é o tipo de perseguição que hoje a igreja tem passado? Porque, por exemplo, no Brasil, vamos falar do Brasil, nós não estamos com aquela perseguição, talvez física, né, de massacre, ainda, né, vai saber. Mas qual o tipo de perseguição que a gente tem olhado aí hoje, no século XXI, na igreja brasileira? Perfeito. Paulo, eu acredito que uma dessas formas de perseguição, nós até já destacamos, que é justamente a própria intolerância religiosa. E até é interessante falar sobre isso, porque hoje, lá no Centro de Mídias, eu produzindo o roteiro para um VT, e o VT, inclusive, eu vou produzir uma série falando sobre história das religiões. E este VT em particular que eu estava produzindo hoje é sobre o Islã, não é sobre o cristianismo. Só que lá eu digo uma coisa que se aplica muito bem aqui, né? O que acontece, Paulo, Marcos e todos que nos assistem? Muitas vezes nós nutrimos uma ideia preconceituosa, equivocada a respeito de um segmento religioso porque nós não conhecemos mais a fundo as suas crenças, as suas práticas. E eu defendo que esse conhecimento é importante, não necessariamente para uma adesão, não necessariamente, por exemplo, eu conheço lá os 5 pilares do Islã, né, eu estou relativamente familiarizado com isso, até pela minha atuação profissional como professor de ensino religioso, mas não necessariamente é a minha fé. Mas ao conhecer, eu consigo perceber aspectos positivos no Islã, na religião do Islã. Isso me ajuda a superar preconceitos, como, por exemplo, que os muçulmanos sofrem, né? Lembrando que muçulmano é quem é praticante da fé islâmica, né? Não necessariamente é árabe, pode ser, a maioria são, a maioria de praticantes do Islã são árabes, né? Mas nem todo muçulmano é árabe. Então, eu não necessariamente conheço para aderir, porque eu sou cristão, né? Eu sou cristão, eu tenho a minha fé. Mas em conhecendo esses princípios do Islã, Paulo, eu vou superar determinados preconceitos que os muçulmanos sofrem, como, por exemplo, a ideia de que a gente tem que associar, veja a construção frasal aqui, pessoal, a ideia de que a gente tem que associar invariavelmente terrorismo a islamismo. Isso é um preconceito tosco, inclusive, né? É como você associar um jovem negro ao crime. E a gente convive com isso no Brasil. O Brasil é um país que ainda convive com racismo. Então você olha um jovem negro e ele está andando ali de bermuda na rua, é cultural isso na gente. Você associa ele com um marginal, um criminoso, né? Então, na medida que você vai conhecendo, você vai superando. E os pentecostais, o Paulo, Marcos e todos que nos assistem, sofreram e ainda sofrem muito com isso, né? Então, quando você... E aqui, Paulo, sua pergunta foi muito interessante, que eu não vou nem entrar no mérito da pessoa crer ou não crer como nós cremos, aderir ou não aderir à fé pentecostal, mas respeitar o fato de que os nossos artigos de fé são importantes para nós. Eu não creio que o Espírito distribua carismas, dons, como os pentecostais afirmam, né? Mas eles creem, e eu respeito isso.
né? Eles têm lá o espaço de culto deles, eles têm as igrejas deles. Isso não é importante para mim, mas é importante para eles, né? Estou dizendo assim que não é importante para mim, pensando como uma pessoa não pentecostal. Porque eu sou pentecostal, acredito na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. É a minha fé pessoal, né? A minha jornada intelectual não fez arrefecer isso, né? Pelo contrário, reafirmei muita coisa, relativizei outras, isso é normal na nossa caminhada, mas você reafirma outras. E então eu acho que a gente pode caminhar nessa direção, Paulo, porque isso sim pavimenta o caminho para a convivência respeitosa, a convivência amigável. Então acho que essa é uma forma de perseguição religiosa, quando você não tolera a crença do outro, quando você ridiculariza a crença do outro, né? Então, eu acho que isso é uma forma de perseguição religiosa. O professor Marcos, eu vou até apenas citar, e né, de repente ele queira desdobrar isso, eu acho que ele abordou uma questão interessante, que é a questão ideológico-política, é uma coisa muito séria, e importante destacar que perseguição religiosa não é exclusividade de um segmento não religioso contra um segmento religioso. A perseguição religiosa, muitas vezes, ela é um fenômeno que se dá entre grupos religiosos. O que é um paradoxo, né? Que é uma coisa assim, chocante. Porque é um grupo religioso, muitas vezes, que persegue outro. Por exemplo, olha a forma como os presbiterianos. Aqui é efeito de retórica, tá, gente? É óbvio que nem todo presbiteriano pensa assim. Eu tenho amigos presbiterianos que não pensam assim. Mas olha como os presbiterianos se referem aos pentecostais, né? Muitas vezes de forma preconceituosa, reducionista. Tem um vídeo do pastor Leandro Lima, por exemplo, no canal lá da Igreja Presbiteriana, acho que de Pinheiros, eu não me lembro, onde ele intitula a pregação, o sermão dele, como Heresias de Origem Pentecostal. Olha como isso é preconceituoso, né? Então, assim, inclusive eu na época publiquei um artigo na revista Obreiro, da CPAD, refutando as falas dele, porque a abordagem dele foi generalizante, né? Ele está falando de coisas ali que teólogos pentecostais reprovam também, talvez ele nem sabe disso, né? Para mim, a impressão que ele passa no sermão dele é que ele não leu teólogos pentecostais. Então, a perseguição religiosa, muitas vezes, de maneira direta ou indireta, ela acontece inclusive entre grupos religiosos, né? De um grupo para com o outro, né? Então, você tem essa característica, você tem a questão política. Nós vimos isso acontecer no movimento evangélico, pessoas que manifestaram apoio a candidatos de esquerda, muitas vezes foram execrados em comunidades de fé evangélica, né? Nós vimos durante esse período político cenas deprimentes, que são contrárias ao espírito do evangelho, ao espírito de Cristo, que é você ter uma postura de exclusão a um irmão de fé em função de uma escolha política que é diferente da majoritária, né? Eu vi pastores convidando as pessoas, para não dizer expulsando, as pessoas de dentro de igrejas em pleno culto em função de escolhas políticas, né? Então isso também é uma forma de perseguição religiosa. A BBC Brasil, ela publicou uma matéria falando sobre isso, onde ela ouviu pessoas evangélicas, gente que é crente a vida inteira, e falou: olha, eu estou fora da igreja. Algumas pessoas deram a entrevista em lágrimas, disseram: olha, eu estou fora da igreja, eu fui expulsa da igreja por não votar em Bolsonaro, né? E aqui, pessoal, não estou entrando no mérito de fazer apologia, até porque eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, tá, Paulo? O meu voto, o Marcos sabe disso, né? Que nós tivemos uma discussão muito interessante. Meu voto foi nulo, né? Eu avalio muito negativamente a figura de Lula, né? Como também não votei em Bolsonaro. A minha questão aqui não é fazer apologia a um ou outro. Eu tenho um grande amigo, eu vou estar numa live com ele, inclusive, e ele falou para mim, pastor da Assembleia de Deus, né, de uma igreja de porte médio. Ele falou: Rony, na minha igreja tem pessoas de esquerda, de direita, eu não abordo esse assunto de púlpito. O púlpito é para pregar o evangelho, é para falar de Jesus, para abrir a Bíblia e dar ao povo. Questão política, isso é individual, cada um faz a sua escolha. E aqui, queridos, é importante dizer isso também, né, porque por mais que você não concorde com o lado A ou B, mas muitas vezes o que está motivando a pessoa a fazer aquela escolha são motivações sinceras e verdadeiras e legítimas. Ela acredita naquilo, pode estar equivocada, né? E eu vi gente assim dos dois lados, né, Paulo, Marcos? Eu vi gente assim e que, no entanto, sofreram. Eu sofri perseguição religiosa em função de não manifestar apoio a um determinado candidato. Eu tive um pastor que me ligou para perguntar se eu tinha me tornado ateu, porque eu fiz uma crítica a um político, e a minha resposta para ele foi: olha, pastor, o que define um cristão é o seu segmento de Cristo, não de um candidato. A minha crítica ali no Facebook a esse candidato foi na condição de um eleitor.
de um cidadão, né? Então, estou citando essa questão política porque ela é um exemplo muito sensível, recente, atual, que demonstra a que ponto a intolerância religiosa pode chegar. E muitas vezes, Paulo, Marcos, ela vai usar um cavalo de batalha, né, que pode ser político, que é o que eu estou enfatizando aqui agora, mas não necessariamente. Pode ser outra coisa, pode ser outro elemento conceitual, né? E a gente vai usar aquilo ali como pretexto para excluir, para ferir, para reduzir a fé do outro, para desqualificar, né? Então, assim, é realmente uma questão interessante para a gente discutir, superarmos. Isso a gente tem que falar desse assunto visando superá-lo. Eu acho que é aí que a gente vai crescer e aprender a conviver mesmo. Eu, por exemplo, estou aqui, gente, nessa live, mas eu e Paulo, esses dias estávamos aqui no WhatsApp discordando. Ele falou, Rony, eu não concordo com você, tenho outra visão, mas estamos aqui conversando, olha que coisa linda. Acho que isso é cristianismo, né? A gente mostra a fé cristã também fazendo isso, quando a gente é capaz de entender que numa divergência, seja ela de natureza religiosa e ou não, desistir do relacionamento não é uma opção. Pelo contrário, tudo bem, você não pensa como eu, seguimos adiante juntos como irmãos em Cristo, nos respeitando e nos amando. Eu acho que é isso que Cristo espera de nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu me peguei. Parece até que eu estava pregando aqui, né? Eu só dando glória a Deus aqui, que benção. É para vocês verem que a minha veia pentecostal está aí, né? Glória a Deus, que benção. Meu professor Marcos, como eu disse, sempre eu estou colocando aqui, para as pessoas fazerem alguma pergunta e tudo, e aí o senhor até pediu desculpa para o nosso irmão pastor Gessival, ele fez uma pergunta interessante, e aí o senhor tenta abordar isso para nós aí rapidamente, já estamos caminhando para o final da live, mas fale um pouco sobre a Inquisição protestante causada por João Calvino, para não sermos injustos. Fica à vontade, meu irmão. Falar sobre a Inquisição de... Olha, eu também particularmente nunca ouvi. Agora, hein? Eu não entendi. Não, eu particularmente nunca ouvi. Por isso que eu queria aprender, nesse caso. Mas ele falou assim, fale um pouco sobre a Inquisição protestante causada por João Calvino. Aconteceu, é um fato. Para não sermos injustos. Fala aí, o professor Rony. Aí, ó. Professor Marcos, não, eu admito que eu estou pouco informado, mas é um fato histórico. Seguramente é um fato histórico. Ele esteve envolvido, me parece que diretamente, na perseguição de um determinado grupo, e ele se mostrou omisso, para não dizer conivente, na morte de Serveto, né? Então, até importante, eu quero dar uma dica aqui, Marcos, antes de você falar, serei bem rápido, tá, Marcos, para não sufocar a sua fala. A gente precisa olhar para a história também, não apenas, não precisa prescindir desse olhar. Eu particularmente gosto desse olhar mais romantizado da história. Eu acho que é um lado poético. Você lê um livro como, por exemplo, o livro Heróis da Fé, né, do Orlando Boyer. Ali ele está trabalhando com história magistra, né, que é essa história que embeleza. Eu acho importante esse olhar. Eu acho que tem a sua utilidade. Mas a gente também precisa olhar com um viés historiográfico. Quando você faz um olhar para a história do cristianismo com essa pegada historiográfica, algumas coisas bem desagradáveis vêm à tona, como, por exemplo, o antissemitismo de Lutero, que é horrível, é uma coisa horrível, quase ninguém fala, né? Então, assim, Lutero, ele era um antissemita declarado, e inclusive o nazismo no século XX vai usar ideias de Lutero para legitimar a barbárie nazista, né? Não que Lutero seja culpado pelo nazismo, tá, gente? Não estou dizendo isso não, mas o fato, né, das afirmações que ele faz acabaram sendo, inclusive, depois apropriadas, vamos dizer assim. Então existe esse lado sombrio também da história do cristianismo como religião. É claro que quando isso acontece, deixa de ser cristianismo, né? O cristianismo bíblico não é isso, obviamente. Benção pura. O senhor quer falar mais alguma coisa, professor Marcos? Não, em relação a isso, eu estou satisfeito, né? Amém, glória a Deus. Então, na sua opinião, professor Marcos, esses dias a gente estava falando sobre o livro Peregrino. Essa é a última pergunta. Nós estávamos falando sobre o livro do Peregrino, e aí eu achei muito interessante esse livro, para mim, um dos melhores livros que eu já li até hoje. E vai chegar um momento que o cristão, né, que no caso ali era o peregrino, e também o fiel,
chega numa feira chamada Feira da Vaidade e o fiel é morto, né? O que me chamou a atenção é que na conversa ali, né, a qual teve um ato de julgamento, eles sempre falaram a verdade. Só que os personagens ali, eles eram tão terríveis, tão pecaminosos e tão diabólicos, que eles não queriam de forma alguma ouvir o fiel e matar o fiel. Será que, trazendo para os nossos dias, a verdade, como o apóstolo Paulo fala em suas cartas, a verdade, ela também seria tão rejeitada a ponto das pessoas perseguir? Porque hoje eu tenho observado algo muito sério. Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja raiz, uma igreja antiga, uma igreja histórica. Mas nós temos visto muitas igrejas, que até a antiga também, por o líder aceitar o pecado, viver no pecado, ele ensina isso, mostrando a Bíblia, sem temor nenhum de Deus. Sem temor nenhum de Deus. Com isso, tem dado um nó na cabeça das pessoas. E muitos têm lotado essas igrejas para que nós que pregamos a verdade, cada dia mais sermos rejeitados. A minha pergunta é relacionada a isso. A verdade tem também feito essas pessoas que não querem viver a verdade perseguir a igreja? Amém, irmão. É uma pergunta bem complexa, bem ampla, e eu vou sintetizar no seguinte. A verdade, ela é verdade independentemente de tempo. Existe um adágio aí antigo que uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Não, ela continua sendo mentira, né? A questão é que as pessoas começam a sufocar a verdade e colocar no lugar da mentira. Aqui o que era mentira antes se torna verdade, e o que era verdade se torna mentira. E tudo que é verdade e que vem de alguma forma constrangir, limitar ou até mesmo bloquear certas ações e atitudes é visto com perigo. A verdade incomoda as pessoas. A verdade, ela tem um caráter de transformação. E as pessoas querem ser transformadas, querem mudar. É errado fazer tal coisa, mas elas vão querer fazer isso? Não. Então, para isso, quem for maior vai usar o seu poder, sua atitude, para sufocar essa verdade e colocar a mentira no seu lugar. Isso é lamentável. Seja no âmbito cristão ou fora do âmbito cristão. Seremos perseguidos por falar a verdade. Jesus foi perseguido porque ele falava a verdade. O centro da vida de Jesus é a verdade. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O centro é a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Subentendendo que Jesus é a verdade e subentendendo que a verdade do evangelho ela transforma e muda as pessoas. Então, quando eu não conheço a verdade, Jesus diz, vos será libertado, né? Será liberto. Quando eu não conheço a verdade, eu estou com a mentira. Se eu coloco a mentira no lugar da verdade, subentende que eu sou escravo da mentira. E sendo escravo da mentira, lamentavelmente, quem vive alimentando a mentira vai querer passar isso para as pessoas, para as mentalidades. E, lamentavelmente, o que você colocou aí, líderes religiosos pregando isso aí, não que para mim seja novo isso, mas eu acho isso de uma petulância gigante. O que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo é que venha como estais e permaneça como estais. Líderes com medo de falar Bíblia. Líderes com medo de dizer que a pessoa está errado. Então a pessoa está no erro, no pecado. E continua no pecado. Não há mudança alguma, não há transformação. Pior, transformação é outro nível. Transformação é o último estágio. Você conhece, você é liberto, você muda sua vida, seu estilo muda e você é transformado. De fato, essa pessoa foi transformada. Mas o que se vê hoje não é nem mudança. A pessoa vem como está, permanece do mesmo jeito. Nenhum líder prega contra o pecado, contra as coisas que estão erradas, não num legalismo doentio, delirante, extremista, mas a gente tem que ser equilibrado.
Perdão. E o segundo nível é líderes em si que erram e que pecam entre si e evitam falar sobre essas coisas. Que está no erro, está no pecado. E o pior devaneio é quando esses que erraram e pecaram começam a pregar contra as coisas que praticam. Ele adulterou, não pode adulterar, que não sei o quê. Ele está intrigado ao B ou C. Não pode se entregar porque não sei o quê. Ele não ama A, B ou C. Você tem que amar. Isso é hipocrisia. E o último nível que eu acho que é mais gritante são líderes, eu chamo gestores, né? Gestores que, por algum motivo, um filho, uma filha, um cunhado, o genro, a nora entraram no pecado e simplesmente para manter o status de santidade que está na frente, não comunica a igreja, que ali é a comunhão. Provérbios 28:13, se não estiver enganado. Está em comunhão, meu irmão. Começam a estar ocultando, omitindo o erro e o pecado, e simplesmente transfere para outra localidade, vai passar umas férias em tal canto, depois você volta. Ninguém vai saber mais. Ocultou o erro e o pecado da pessoa. Filhos erram, pecam e não fazem nada. Isso, para mim, é uma omissão, conivência, e quando a gente toca no erro, no pecado, esses líderes ficam assim, fingindo que nada vão de encontro a você. Isso é chamado de negacionismo, terceiro nível doentio de quem está na carne, que não é crente de verdade, né? Então, olha o problema da verdade. A verdade é essa. Errou, pecou, seja humilde. Eu errei, meu irmão, eu pequei. Não é para confessar à igreja qual é o erro, o crime ou algo semelhante, não. Mas, olha, meu irmão, minha filha, meu filho, meu sobrinho, meu genro, meu irmão pecou, errou, e ele estava pedindo perdão à igreja. A igreja libera perdão? Amém. Isso é lindo, isso é magnífico. A gente vê, tá vendo? Ó, quer dizer que esse líder aí, ele não oculta, não passa a mão no erro da família. Simplesmente é bíblico. Mas o que acontece oculta-se. Então, essa verdade, ela não vem à tona. Então, são negacionistas. E, lamentavelmente, isso ocorre e acontece. Para mim, desse tipo de pessoa estando à frente do trabalho, eu honro o status ali. A pessoa, ela quebrou o status. Lamentavelmente, essa pessoa, eu fico até constrangido de dar até a paz. Porque eu vejo um nível de negacionismo. Eu oro por a vida deles, para Deus ter misericórdia, e um dia a verdade vai vir à tona. Então, quem quer da verdade, tem que ser da verdade. A Bíblia diz, em Mateus 5:37, se eu não estiver enganado, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Sim, na frente da igreja. Não, fora da igreja. Pecado. Não, não. Não na igreja. Não no mundo. Mas ao contrário. Se você fizer uma coisa discrepante, isso é erro, é pecado. Então, tem muita gente fazendo isso, legitimando a omissão, a conivência e a omissão. Isso é pecado, é errado. A verdade está sendo banalizada. E a banalização é um perigo. Porque quando você perde a moral, você se torna banal. Essa frase eu já criei há alguns anos. Forte, glória a Deus. Professor Rony, eu preciso te fazer a última pergunta. Você faz a pergunta sobre tribulação. Pergunta ao irmão aí, que o irmão é escatológico. Viu? A igreja vai ou não vai passar pela tribulação? Eita. Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer, e aí depois o senhor pode emendar essa aí também, tá? Como é a última pergunta. Eu queria... Esses jargões, agora vamos para o lado pentecostal também, né? A gente vê muitas pessoas, até igrejas que eu já congreguei, de falar assim, de pegar no chifre do diabo, que é como se fossem super-heróis. Como se fossem super-heróis, né? E muitas das vezes traz para a igreja que parece que eles nunca estudaram história a respeito de perseguição, de nada. E nem que parece que eles não sabem que os discípulos, os apóstolos, morreram por amor ao evangelho. Eles traz para a igreja como se a igreja fosse sempre inabalável, e o que eles quiserem fazer com o diabo, pode fazer, né? Esses jargões, essa questão de jargões, essa questão de, vamos dizer assim, desses ensinamentos,
qual que é a visão do senhor sobre isso? Qual que é o cuidado que os irmãos, até líderes, fica à vontade de explicar para nós, né? Qual que é a problemática quando a gente já conhece a história da igreja e essas pessoas usam isso aí, ensinando que a igreja ela é inabalável até nesse sentido. Deu para você entender? Perfeito, perfeito. Fica à Olha, vontade, por Paulo, favor. ok. Eu acredito que um evento que contribuiu muito para popularizar ideias assim, chavões, foi Camboriú, né? Eu até confesso que não sei hoje como está o evento e também não atribuo essa problemática toda no pentecostalismo apenas ao evento, mas dada a popularidade dele, né, dada a sua enorme visibilidade no pentecostalismo, e acredito que Camboriú contribuiu muito, né, para popularizar esses chavões, esses clichês, e eles são sim muito problemáticos. Por quê, Paulo? E todos que nos assistem, porque eles são fruto de não reflexão. São frases muitas vezes que apelam ao emocional. Eu sou um pentecostal, Paulo, e eu vejo uma galera que critica o aspecto emocional do culto pentecostal. Isso para mim é um problema, porque a emoção ela é parte do aparelho psíquico do ser humano. É um elemento essencial na constituição psicológica de qualquer ser humano, né? A vida não é só técnica, ela é arte também, é sensibilidade também. E o Espírito de Deus opera nesse campo da psicologia humana, né? O problema do pentecostalismo brasileiro é que ele caminhou para um emocionalismo, que normalmente se verifica, se percebe a partir de uma manipulação psicológica de pregadores que, consciente ou inconscientemente, seguindo um efeito de manada, eles utilizam frases de efeito, prometem mundos e fundos, e isso contribuiu para tornar a pregação pentecostal uma pregação esvaziada de sentido. Eu às vezes, olha, professor Marcos, esse dia nós conversamos e eu já orei algumas vezes pedindo perdão ao Senhor pela minha acidez teológica. Eu tenho tentado ser mais pastoral e menos teólogo. O teólogo, naturalmente, ele é crítico, ele é apaixonado, né? O teólogo é apaixonado, igual o filósofo é apaixonado, né? E eu, como teólogo, eu sou apaixonado. Eu falo desses assuntos com paixão, às vezes falo, tô magoado mesmo, tô com Eu sou um raiva bom mesmo. ouvinte. O Marcos foi meu terapeuta espiritual esses dias, né? E tô com raiva mesmo, e a gente fala, mas eu tenho pedido ao Senhor que me dê mais ponderação, mais equilíbrio. Mas é fato, o Paulo, que a gente percebe que o pentecostalismo ele caminhou realmente para excessos e que são fruto de reflexão. Eu sou um pentecostal que eu conheci o movimento pentecostal, eu conheci um movimento pentecostal que não era produto disso, que independia disso, que se assemelhava à igreja de Atos, né, que vai experimentar o poder do Espírito de Deus, de que forma? Como está ali em Atos 2, de repente. Ou seja, isso não é produto da manipulação humana, isso não pode ser resultado da manipulação humana, é de repente. É no time de Deus. É o Espírito de Deus que faz como quer e ele surpreende. Um pentecostal clássico como eu tem paixão por essa expressão, né? Tem até um livro muito clássico do pentecostalismo que é Surpreendido pelo Poder do Espírito. Até sai, acho que voltou a ser editado agora, né? Então, não é produto, e infelizmente o pentecostalismo ele caminhou nessa direção. Então, eu sou um pentecostal hoje, na configuração da igreja atual, Paulo, eu tenho muita dificuldade de ouvir as pregações, né? Às vezes eu vou para a minha igreja e conquanto a gente tenha lá, eventualmente, boas pregações, mas isso não é uma coisa só da minha igreja local, a gente vê isso de modo geral. É uma pregação que se esvaziou de sentido, porque ela... O que acontece hoje nas igrejas, Paulo? E todos que nos assistem, e professor Marcos, acredito que vai concordar comigo também. Como é que a gente avalia a qualidade da pregação pentecostal? É se o povo gritou, é se o povo chorou, é se o povo... Então, o pregador pentecostal ele já vai ao púlpito com essa cobrança. Ele não vai descansado em Deus. Não, meu compromisso é anunciar Jesus. Eu estou indo ali para falar o evangelho. O que vai acontecer na comunidade de fé é obra do Espírito. Isso não é o meu tom de voz, não é o grave da minha voz, não é se eu grito, não grito, não é se eu uso...
eu simplesmente vou abrir a Bíblia e dar a Bíblia ao povo, né? Então isso é muito problemático. E na condição de um teólogo, Paulo, eu vejo isso com muita preocupação, porque essas frases, esses chavões, eles não falam a realidade das pessoas nas comunidades de fé. Ô Paulo, eu sou um cara que cresceu em comunidade de periferia. As nossas igrejas pentecostais, hoje mudou bastante, o pentecostalismo entrou na classe média, na classe mais alta, mas historicamente o pentecostalismo é uma religião de periferias. E o nosso povo é um povo que está sobrevivendo com R$ 1.500, com 2, 3 filhos em casa. E aí o que é a pregação pentecostal hoje? Deus vai te exaltar, Deus vai soprar o seu nome nos 4 cantos da terra, você vai ficar famoso, Deus vai te levar, Deus vai matar seus inimigos. Essa é a pregação pentecostal hoje. Né? Aí o cara tá ali domingo ouvindo aquilo ali, segunda-feira ele vai levantar de madrugada, vai fazer a marmitinha dele, né? Um cara igual o Marcos, por exemplo, tá aí, um profissional da educação, centenas de alunos, a semana inteira lidando, eu com os meus desafios também. Então é gente assim que forma as comunidades de fé pentecostal, e é pra gente assim que nós precisamos pregar. E deixar de lado essas frases de efeito, esses ufanismos, esse triunfalismo religioso, né? É gente que é pobre e que vai morrer pobre, né? Não é todo mundo que vai prosperar financeiramente em comunidade de fé pentecostal. Então a gente vê esses pregadores, né? E essa coisa, esse ufanismo religioso. Então eu acho que nós precisamos. O que eu estou propondo aqui, Paulo, Marcos e todos que nos assistem, não é nada novo. Não é nada novo. O que eu estou propondo aqui é basicamente o seguinte: a gente precisa voltar a imitar Jesus. Jesus, quando pregava e ensinava, o que ele fazia? Ele usava elementos que era da vida do povo, ele falava na vida, da vida e para a vida. Acho que é isso que a gente precisa hoje. Voltar a seguir o exemplo de Jesus. Glória a Deus. Então, meu querido, vamos lá então para a gente finalizar. Já falamos de perseguição, bem explicado. Quem está aqui agora, né, entrou aqui agora, assista, vai ficar gravado aqui, tanto no meu canal, se os irmãos quiserem colocar no canais deles também, tem total liberdade. Mas agora é um momento oportuno do senhor falar, né, do senhor falar sobre essas perseguições. Chegará um momento, de fato, da igreja ser arrebatada, porque quando nós falamos de escatologia, né, do final dos tempos e tudo, do anticristo, vai chegar aquele tempo da grande tribulação, a qual nunca houve igual. Todos os relatos que nós mencionamos aí, chegou um momento que um matou 6 milhões de judeus, né? Outros perseguiu e matou quase todos, 90% aí dos apóstolos, né? Daquele tempo de Jesus. Mas a grande tribulação vai ser muito mais pior. Dentro disso, a igreja, com essa longa caminhada de história, né? Com esse nível de conhecimento dado por Deus até aqui, ainda vai passar pela grande tribulação? Ou se eu crê, como estudando aí doutor em teologia para a glória de Deus, o senhor crê, à luz da Bíblia, né, que não, a igreja vai ser arrebatada, vai ser recolhida antes? Fica à vontade. Paulo, eu vou falar rapidinho para ouvir o Marcos também, né? Você joga essa batata quente para mim, eu vou dividir com ele aqui. Não, olha, dentro do... eu me defino... Você ri, né, Marcos? Eu me defino como um dispensacionalista moderado. E dentro do dispensacionalismo, a minha posição, Paulo, eu sou, na verdade, pré-tribulacionista. E aqui eu me alinho muito com o que fala o pastor Abraão de Almeida. Eu acho muito interessante um texto dele, quando ele afirma o seguinte, que a igreja é purificada não pelo fogo da provação, mas pelo sangue de Jesus. Então, como pré-tribulacionista, eu fico muito à vontade para afirmar que a igreja é tirada antes da grande tribulação, porque essa provação da grande tribulação não tem que ver necessariamente com purificação. Ela é fruto, no entendimento da tradição dispensacionalista, toda essa provação que acontece durante a grande tribulação, ela é fruto dos juízos de Deus sobre
a iniquidade humana. Então não tem que ver com purificação da igreja, embora os meso e pós-tribulacionistas me pareçam insistir muito nisso, mas como pré-tribulacionista eu me sinto muito à vontade para entender dessa forma, justamente porque um argumento que eles usam, que é interessante, claro, mas que eu acho que não se aplica aqui, quer dizer o seguinte: não, mas a igreja sempre passou por tribulações, por que ela seria poupada agora? Né? Eu acho que tem a sua validade esse argumento, mas como pré-tribulacionista, eu entendo que não se aplica porque, e aí eu retomo a fala o texto, na verdade, do pastor Abraão de Almeida, porque essa provação, toda essa perseguição, não tem que ver com a aprovação da igreja ou purificação da igreja, mas ela é fruto, ela é resultado do juízo de Deus sobre a iniquidade humana. Né? Então a igreja não é purificada por esse tipo de fogo de provação, mas ela já foi purificada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Meu querido professor Marcos, louvo a Deus porque vocês dois são bastante profundos, e isso é muito interessante. Tem muita gente que fala, outro argumento também para eles refutar, nós que cremos aí no pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes, eles geralmente falam que a igreja precisa ser massacrada, perseguida, para então realmente acordar, começar a orar mais, começar a jejuar mais, e etc. Só que eu vi um certo sábio dizer algo muito interessante, e ele disse, mas será que isso, de fato, é algo verídico? Que a igreja, só quando a igreja é perseguida que ela desperta? Então, por que quando Jesus esclarece aí, lá em Apocalipse, capítulo 3, que vai falar sobre as igrejas, né? Mesmo com a perseguição intensa, por que ele achou uma igreja como Laodiceia também? Né? Mesmo sendo que todas as igrejas passando por perseguição, teve igrejas que não estavam nem aí, né? Então eu vejo que, ao meu ver, a igreja só desperta de verdade, né? Se Deus intervir e usar um pequenininho, talvez anônimo como nós, né? A buscar, a chorar na presença de Deus, né? Um só, pelo menos, ter essa visão, Deus, eu me arrependo, eu quero mais de ti, e ter essa sede. Porque muitas das vezes a gente, com o passar do tempo, com cansaço, com tanta fazer, a gente sabe que deve orar, mas não ora como deve. Sabe que devemos meditar mais na palavra, e talvez nós não fazemos isso, talvez muitos anos. Agora, se o Senhor colocar esse desejo intenso no nosso coração, nós começar a buscar, eu acredito que esse fogo, essa presença, ela incendeia a igreja nessa necessidade. Quero que o senhor fala, meu querido, eu sei que o senhor é um homem de Deus, um homem profundo sobre esse assunto, né? O professor Rony Cosa já falou um pouquinho, agora tenha liberdade também, em nome de Jesus. Amém. Ficou complexo, vou tentar sintetizar tudo que você falou aí sobre essa questão da igreja, né? Igreja, né? Nosso professor Rony aí já deu uma grande contribuição e esclarecimento, e eu também sou pré-tribulacionista, me defino como este, respeito o meso, né, middle e também o pós, respeito, né, e respeitar não significa concordar, porque tem gente que não respeita porque discorda, e discorda porque não respeita, e parece que é uma coisa um sinônimo, né? Eu respeito porque nós temos que aprender a respeitar as diferenças, certo? Mas eu discordo porque eu tenho uma linha, uma visão teológica, que eu não consigo unir com o que eu penso, com as minhas reflexões. Eu não consigo enxergar, eu tenho várias argumentações sobre isso. Não sou profundo, como o nosso irmão falou aí, os irmãos, modéstia de vocês, é porque eu sou muito prolixo também e sou extremamente sistemático na minha linha de raciocínio, né? Eu sou cronológico. Mas eu queria dizer o seguinte, que biblicamente, ao meu ver, ao nosso ver, de nós três, a linha em si que mais se aproxima do que teoricamente e biblicamente e teologicamente da visão se a igreja vai ou não vai passar, ela é a pré.
Ah, mas tem um meso, tem o pós, beleza. A gente vai se encontrar com Jesus, meu amado. Não se preocupe. Um vai ser antes, outro vai ser depois, outro vai ser no meio. Um vai entrar, vai conseguir ver os dois, né? O pré e o pós. O middle vai ter essa chance, mas pouco importa. Isso não é caráter salvífico. Que seja um ponto, porque a gente vê muitos calvinistas atacando os pentecostais, que são, na sua maioria, uma linha mais pré, né? E a gente vê um cavalo de batalha, como o nosso irmão falou, a gente vê muito isso, eu fico muito triste. Agora, quando eu vejo pessoas que são pós, que aprendem a ouvir, a ver as diferenças e dizer, não, bacana, eu respeito sua posição, tal, eu me defino pós, tal, mas eu respeito sua posição, eu não trato o outro como herege, porque atualmente parece que quem for pré-herege, quem for meso é herege, quem for pós é herege. Meu Deus do céu, Uma coisa assim, intifada evangélica. Então é complicado, mas ao meu ver, biblicamente, são versículos que todo mundo conhece aqui. Eu sou apaixonado por Jesus, primeiramente, e segundo por Paulo. Eu tenho muitos livros de Paulo, e eu me pego com o que Paulo falou. Eu não precisaria nem citar Mateus capítulo 24, nem Marcos capítulo 13, para a gente fazer uma linealidade teológica e escatológica. Como eu disse, eu não sou profundo em escatologia, eu gosto da temática, é complexo, né, é controverso, mas vamos lá. O que é que Paulo falou? Vamos começar cronologicamente, eu não sou sistemático, cronologicamente. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. O que é que o próprio Paulo fala ali? Introdutoriamente ele diz o quê? Todo pentecostal tem de cabeça. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ô, glória! Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, olha a forma iminente aí, e nós seremos transformados. O próprio Paulo está deixando claro que ele está aguardando. É a qualquer momento. Ele não está dizendo assim, não, vai ser lá no futuro. A perspectiva de Paulo já mostra isso. Não precisa ser um exegeta profundo, um hermeneuta profundo para entender a dinâmica que Paulo está falando aí. Ele já está falando, e nós seremos transformados. Paulo já sentia a qualquer momento. Se isso não for iminência, é o quê? Se isso não for um pré, é o quê? Eu não consigo entender. E detalhe, respeitosamente aos nossos irmãos que discordam totalmente da nossa visão, mas o que eles têm que enxergar é o seguinte, a igreja cristã aguarda Jesus, não aguarda Satanás vir primeiro, porque na visão pós, Satanás é que vem ser primeiro, por isso que ele se utiliza de 2 Tessalonicenses. Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo. A gente podia citar aqui 10, 20, 30 pontos. Por quê? Porque não se utiliza 1 Coríntios. 2 Coríntios vem em segundo ponto, não vem em primeiro. É melhor citar 2 Coríntios, é a segunda carta. Cara, vá para 1 Coríntios. Vá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. O que é o que o próprio Paulo novamente fala? Porque o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha o pronome nós aí, plural. Os que ficarmos vivos. Seremos o quê? Seremos o quê? Vou completar. Se fosse meso ou pós, nós seremos perseguidos. A gente vai suportar a tribulação, a grande tribulação, porque a gente vai ficar aqui. Eu tenho uma dificuldade, eu estou abrindo um parênteses aqui. Ninguém nunca falou isso no YouTube. Eu vou falar agora, a minha visão. Eu tenho dificuldades de ver a tribulação em que eu estou ali sendo protegido por Deus e minha esposa não sendo uma convertida. E Satanás atacando ela, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar, eita, que lindo, eu sou blindado agora. Deus vai me proteger. E agora a situação de minha esposa, de minha filha, os demais, se de fato não tiverem aguardando o próprio Jesus. E aí, como é que fica essa situação? Para o meso, ou mais ainda, propriamente, o pós relacionar. Você que é, com todo respeito, pós, você está aí na tribulação e sua esposa está sendo perseguida. O que é que vai fazer? Tu vai fazer assim, não, eu sou negacionista, eu vou fingir que nada. Eu fiz essa reflexão durante muito tempo, porque eu estudei teologia, parei de estudar, porque o tempo, como o irmão Rony falou, é cansativo. Eu memorizo tudo que eu tiver, eu memorizo, eu aprendo, eu gravo, e eu faço reflexão também, na área apologética. Como é que eu vou me comportar na tribulação se minha esposa está sendo perseguida, meus filhos estão sendo perseguidos, e eu ali, não, eu sou a igreja, nada está acontecendo comigo. Como é que eu vou me comportar?
Eu acho que é uma argumentação que eu nunca ouvi de ninguém, nem li em livro, ninguém nunca comentou no YouTube. Está sendo no seu canal agora. Vamos lá continuar, Paulo? Fala, Paulo. Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos protegidos por Deus. É assim que diz? Não, seremos arrebatados juntamente com ele. Aonde? Nas nuvens. Ao encontro do Senhor, no quê? Nos ares, gente. Na visão pós, nós não vê a igreja subir. Não tem um só versículo que até hoje, Eric Smithson, outros falam, teólogos, dizem, é impossível você enxergar um versículo. Nenhum pós-tribulacionista vai responder essa pergunta. Nenhum. Não tem até, só se aparecer algum aí expert em Bíblia, para mostrar que até hoje nenhum teólogo pode responder essa pergunta, como é que a igreja sobe. Aí o que acontece? O próprio Paulo diz, nós vamos aos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos consolar um com o outro. Por que eu vou ter que consolar? Dizer, olha, fique sossegado. Nada vai acontecer comigo, com você. Nós somos igreja. Vamos consolar um com o outro. Ninguém vai ser perseguido, não, homem. Aí vem a historinha, como o irmão Rony falou aí. Não, mas a igreja sempre foi perseguida. Lamento eu dizer você que discorda do pré. Cara, meu irmão, em Cristo, pensa um pouquinho, meu irmão. Minha irmã querida, com todo amor e prazer. Eu sou dinâmica assim, sou sanguíneo, não fica achando que eu estou com raiva, ódio, não, não, não. É a minha forma de argumentar, de analisar a linha de raciocínio. Pensa um pouquinho, como é que você, a igreja vai subir em que momento? Segundo, como é que Paulo está dizendo, vamos consolar uns aos outros? A igreja sempre padeceu, sempre sofreu, sempre foi perseguida. Mas a Bíblia deixa bem claro que vai ser uma perseguição como nunca houve antes, nem depois haverá. Significa o quê? Um momento, é um ponto. Esse ponto é crucial. Então essa ladainha antiga, arcaica, obsoleta, que muitos pós se utiliza, se você que está ouvindo utilizar, mude isso. É um mantra, é errado. É fraco, não tem argumentos sólidos de dizer assim, olha, a igreja sempre foi perseguida e porque agora não vai. Eu vejo muitos doutores falando isso que dá vontade de assim, eu vou sair, eu não vou escutar não, porque esse argumento ele é tão paupérrico que dá vontade de rir, dizer assim, meu irmão, mude o disco. A igreja em si, ela não vai passar por a grande tribulação. Eu creio assim. Apocalipse 3:10 é a criptonita, é o calcanhar de Aquiles de todo o pós. E pode fazer malabarismo exegético, hermenêutico, que não tem para onde ir, não. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que onde fala sobre a igreja de Filadélfia, como o irmão falou, deixa bem claro. Eu não vou nem pegar a Bíblia aqui, só para a gente ganhar tempo. Está na cabeça, está na agulha. Como guardaste a palavra da minha paciência. Isso me remete o quê? Quem é que está guardando a igreja? Quem é que está guardando Cristo? É a igreja de Cristo. Aí vem Hebreus. Me lembrei agora de Hebreus. Para eu entrar aí com o Apocalipse. Olha que bênção. Chegou nos versículos. Vou ler Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 27, 28, diz assim. Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. E sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aos que os esperam. Eu acho que o único que espera Jesus voltar na primeira, a volta é os pré. Porque na visão pós, eles não esperam Jesus em si. Eles esperam primeiro, 2 Tessalonicenses, manifestar o homem da iniquidade. Olha aí o perigo. E depois é que Jesus vai proteger. Isso é um erro teológico, cronológico, linear, sequencial, literário. Isso é um erro gravíssimo. Aí, continuando aqui, Apocalipse 3:10, né? Eu falei, como guardaste a palavra da minha paciência e aguardaste Jesus, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre quem ficar na terra. É isso? Sobre todos que estão na terra, vier sobre todo o mundo, não diz sobre parte, todo o mundo vai passar. Agora a igreja para tentar os que habitam na terra. Esse todo mundo é os que ficarem. Porque se o todo não fizer referência também à igreja que ficar, fica incoerente. Vocês que estão aqui na terra vão ser protegidos, mas todo mundo vai ser perseguido. Boa noite a todos. Mas você que está aqui não é boa noite a todos para você, não. Mas por quê? Porque você não pertence ao todo. E eu estou fazendo o que aqui? Ah, não, é porque você não faz parte. É todo mundo aqui. Eu estou dando bom dia a todo mundo aqui. E eu não estou aqui, não? Não, tá não. E eu sou o quê? Um fantasma? Então, a tentação, eu te guardarei da hora da tentação. Eu tenho até uma visão teológica, exegética, dessa questão do também, do uso do também e da preposição da, que eu vou sintetizar aqui para eu não me empolgar. Eu vejo como resultado e como acréscimo.
o uso do também, como também guardaste a minha palavra. Como resultado, porque essa igreja, por ela ter sido fiel e guardou a palavra da minha paciência. Então, por ela ter sido fiel, eu também, como resultado a isto, eu vou te guardar da hora da tentação, e não na hora da tentação. E já eu vejo numa segunda perspectiva como acréscimo em relação às outras igrejas no mundo que foram fiéis a Deus e que estavam guardando, de fato, Jesus, conforme Hebreus, que eu li aqui, capítulo 8, versículo 27, 28. Então, como guardaste, eu vou te livrar também. E todo aquele, porque vocês são exemplo. É uma a igreja. Além disso, para piorar ou para melhorar, é falado por Jesus: eu te guardarei da hora da tentação e não na hora da tentação. O leitor leigo, que não tem conhecimento algum de preposição em português e muito menos em grego, ele não vai fazer diferença, porque eu já vi muito falar esse texto superficialmente e correr assim, bora lá para outro texto, tal. Meu irmão, a preposição grega, eu estudo grego, faz mais de 10 anos já. A preposição grega utilizada em Apocalipse 3:10, seja para pré, pós ou médio, sabe muito bem que é a palavra ek, que pode ser traduzido como de. É a primeira definição, que é uma das preposições essenciais do nosso vernáculo, né? A, anta, após, até, com, contra, desde, para, perante, sem, sob, trás, as essenciais. E essa preposição, ek, ela pode também ser traduzida com 3 locuções prepositivas: a partir de, fora de ou longe de. O que significa isso? Ou seja, escatologicamente, meu amado, a preposição ek indica que a igreja será guardada e preservada fora da tribulação, da hora da tribulação. Ou seja, antes que a tribulação aconteça, eu vou te livrar da, e não vou te livrar na. Se souber um pouquinho de morfologia, de semântica, vai conseguir traduzir isso aí. Ao ouvinte que desconhece essa temática, você aí, eu tenho que explicar um detalhe bem objetivo. A expressão hora da tentação se refere a um período específico de tempo de 7 anos, né? 3 anos e meio, que o mundo inteiro será afetado por uma grande tribulação. E como o nosso irmão logo no início falou, eu concluo aqui, como Jesus mesmo concluiu, e eu concluo com a voz de Jesus. Jesus concluiu em Mateus 24 e 21. Porquanto haverá, futuro, nessa época, da grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nesse presente momento que eu estou falando para vocês, e nem nunca haverá no futuro. Por quê? Porque será uma perseguição descomunal, fora do comum, atípica, única, exclusiva, distinta de qualquer outra. Traduzindo, vai ser o julgamento final, praticamente, né? Não o julgamento final escatologicamente falando, mas o desfecho final, é final, né? De que a igreja vai ficar até aqui. Porque lá em Apocalipse, capítulo 4 até o capítulo 18, são 12 capítulos só para falar sobre a grande tribulação. Se Apocalipse se utiliza de 12 capítulos para falar sobre a tribulação, e nesses 12 capítulos você não vê uma única vez a palavra igreja, isso subentende que no capítulo 18 e 19 a igreja está com Cristo. Amém. Glória a Deus. Professor Rony, aonde que desliga o professor Marcos? Glória a Deus, em nome de Deus. Me perdoe, irmão Rony e irmão presbítero Paulo. É igual eu estava conversando, eu conversei com o professor Rony, antes do professor Marcos chegar, e eu reitero aqui, não é porque eu estou na presença dele, mas quanto mais eu converso com ele, mais eu conheço ele, mais eu admiro e amo esse homem, que é uma bênção. Glória a Deus. Deus abençoe seu ministério, sua família, cada dia mais em nome de Jesus. Vamos encerrar então, irmãos? Não adianta a gente estender muito mais, né, e talvez ficarmos até mesmo cansados, e sendo que, enquanto Jesus não voltar, nós temos live para fazer à vontade aí. Mas deu para entender, né? Amém? Glórias a Deus. Querido, professor Rony, dá suas considerações finais, por favor. Paulo, mais uma vez, agradeço pela gentileza do convite, reitero também a minha satisfação de estar com você aqui novamente, com o professor Marcos, que é, né, para mim também, como disse
antes dele entrar, é um querido amigo, a amizade dele, assim como a sua, são presentes de Deus para mim. Glória a Deus Deus. continue abençoando o trabalho de vocês, né? Os dois estão aí também no YouTube, produzindo, entregando conteúdo, e nunca diminua esse trabalho. O trabalho é importante, é relevante. Às vezes a gente fica desanimados, né? Gostaríamos de ter um alcance maior, acho que isso pode acontecer, mas é um ditado que se tornou popular por ocasião daquele episódio lamentável que foi a morte do George Floyd, né? E as pessoas começaram então a repetir que toda vida importa, né? Eu vou trazer isso para aqui, para o nosso contexto. Então, toda vida importa, cada pessoa que a gente alcança com os nossos vídeos, com o nosso conteúdo, contribuindo, levando conhecimento, isso é muito válido. Que Deus nos dê força e graça para continuar fazendo. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Professor Marcos, por gentileza, meu querido, fica à vontade também para dar suas considerações finais. Amém, eu fico grato pela participação com todos vocês, é um grande prazer, né, satisfação sobretudo, estar aqui com meu colega e amigo, o professor Rony, que para mim é uma pessoa muito especial, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, foi um amigo que Jesus colocou na minha frente, e eu espero que a gente continue essa longa amizade até a volta de Jesus Cristo e depois também, tá certo? E o presbítero também, Paulo César, Deus sabe guiar no momento certo, tudo tem um propósito. Eu aprendo sempre isso, tudo tem um propósito. Não é meramente coincidência, não é meramente algo por acaso, não acredito nessa probabilidade do acaso, mas eu acredito em Cristo em evidência. Grato pela participação. Se você que vai ouvir depois dessa live quiser entrar em contato, entre em contato com o professor Rony, tem o canal dele, tem eu, o presbítero Paulo César também, que Deus o abençoe, que essa mensagem venha ser de conforto para a sua alma, que você seja abençoado, que você venha mais se aproximar da Bíblia, de Jesus e que haja realmente mudança e transformação. Fico grato e desculpe pela minha prolixidade, é assim mesmo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, geralmente poucos, né, que a gente observa aí que são mestres e doutores em teologia, que nos dá atenção devido ao tamanho do nosso canal, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão fazendo a obra do Senhor. Teve vários irmãos que vai passando na live, né? Não é só um. Então, eles estão sendo evangelizados por vocês, ouvindo a palavra, aprendendo com vocês. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Só trazendo um pequeno aviso aqui, rapidinho, para vocês. O pastor César Cavalcante, tá? Da Rádio FM Musical lá de São Paulo. É muito conhecido de debates. Ele estará conosco dia 17 de maio, do mês que vem, tá bom? Calma, 17 de maio, ele estará conosco, e você é nosso convidado também, em nome de Jesus. Deixa eu só ver aqui o que o nosso querido perguntou aqui. Ah, tá. Vamos colocar aqui o canal. Ixi, eu baguncei, foi tudo aqui. Espera aí só um momento. Eu apertei aqui no link que o professor Marcos me enviou, só que já foi para o canal dele, mas espera aí, tem ele aqui gravado. E, irmãos, por favor, visita também o canal professor Marcos, né, canal Vamos Ver, e também o canal Repensando o Meu Cristianismo, do professor Rony Cosi. Meus queridos, Deus abençoe vocês, obrigado a todos que estavam conosco aqui, estão conosco, na verdade, e só tenho que agradecer mesmo. Até a nossa próxima live, em nome de Jesus. Um abraço para vocês. Amém. Professor Rony e professor Marcos. Fica na paz. Abraço para vocês. Amém. Deus abençoe. Amém.